que nós vamos buscar aqui hoje? Eu quero que vocês encontrem respostas para o que é dado pessoal, o que é dado pessoal sensível, qual que é a diferença, qual que é a diferença entre controlador, operador de dados, o que é o encarregado de proteção de dados. Uma área que afeta muito vocês do marketing são os cookies. Essa é uma discussão muito complexa, tá? A gente vai chegar nesse ponto. A questão do consentimento para captura de leads, por exemplo. Medidas técnicas e administrativas para a proteção dos dados e muito mais. LGPD. Começar com alguns conceitos básicos. Qual que é o objetivo dela? O objetivo da LGPD é proteger a privacidade, proteger os dados pessoais da pessoa física, tá? Vigência. Ele nasceu lá atrás, em 2018, no então governo Temer, em agosto de 2018. Teve um prazo para as empresas se adaptarem, tá? Depois esse prazo foi prorrogado algumas vezes em razão da pandemia, e desde 1º de agosto de 2021, a lei está valendo 100%, inclusive as multas. Aqui ela se aplica. A LGPD se aplica praticamente a todas as empresas do Brasil, porque 99,9% das empresas elas têm fins econômicos e elas lidam com dados pessoais. Tem algumas exceções, mas não é o caso aqui da GHP. Por exemplo, para fins de segurança nacional, ela não se aplica. Para fins jornalísticos, ela não se aplica, mas que não é o caso aqui. E princípios. Ela traz vários princípios. Como o princípio da segurança, a empresa ela é obrigada a adotar medidas para proteger os dados pessoais, e o princípio da finalidade. Você lembra agora atrás que eu disse para vocês qual é a finalidade da gravação desta palestra? A finalidade é ficar no portfólio do nosso escritório, da GHP, e ser divulgado nas redes sociais como uma campanha de marketing. Eu posso pegar essa gravação e vender para uma empresa de terceiros? De maneira nenhuma. Se eu fizer isso, eu estou desvirtuando a finalidade. Então, essa é a regra. Então, quando vocês forem capturar dados de clientes, de leads, de usuários, vocês têm que mostrar claramente qual é a finalidade e utilizar para aquela finalidade. Adriano, uma dúvida. No começo da reunião, você disse que essa imagem poderia ser usada para esses fins que você disse, sim. Mas e se passar uma semana eu não concordar que a minha imagem vai ser usada mais? E aí é só você mandar um comunicado, que olha, eu não quero mais a utilização dos meus dados, porque todo titular, ele tem direito à eliminação dos seus dados. Independente de prazo, pode ter passado um ano, aí eu falei, cansei, agora você só para de usar minha imagem. Existe isso? Perfeito, Guilherme, é isso aí. Isso vale para todo mundo, vale para todos os negócios. Mas a última dúvida é que eu estou pensando no sentido de se eu compro um material na internet de uma pessoa nesses sites que vendem vídeos e é um material de uma pessoa, ainda assim essa pessoa, ela pode exigir em algum momento que esse material seja retirado da internet? Não, aí, como assim? Eu não entendi. Você compra um curso, por exemplo? Não, é porque aqui na agência, para produzir materiais, a gente compra vídeos de pessoas fazendo coisas para a gente montar um vídeo final. E eu estou usando a imagem dessa pessoa. Entende? São vídeos normais, em sites que vendem esses vídeos de pessoa, sei lá, dançando, fazendo tarefas do dia a dia, e aí eu uso a imagem dessa pessoa em materiais meu na GHP. Ah, tá. Mas aí você compra, você paga por isso. O banco já é autorizado, no caso. A imagem do banco já autoriza. Você me corrija se eu estiver errado, mas, acho que, nesse caso, a pessoa em si, ela não pode falar para usar a imagem, porque está sendo usado através da autorização do próprio banco que a gente está buscando. Hein? Ela teria que buscar o banco, no caso, né? Eu vou adiantar uma questão polêmica aqui, que numa assessoria que eu estava prestando para uma agência aqui de 3 Pontos a respeito de banco de dados de imagem. Veja bem, pessoal, nós temos o banco de dados de imagens público e privado. Público e o privado é aquele que você paga, tá? Quando você utiliza a imagem de uma pessoa, para uma fotografia ou para um vídeo, você tem que ter autorização expressa dela. Então, quando você vai no banco de dados e faz a captura dessa imagem para usar nas suas campanhas,
possivelmente você vai arrumar um problema, uma dor de cabeça, porque você não tem autorização do uso de imagem. Ah, mas o banco de dados tem. Negativo. Se vocês olharem com atenção, lerem os termos de uso, você vai ver que eles não se responsabilizam por essa autorização de uso de imagem. Isso aí eu não sabia. Eu não sabia que era assim. A maioria dos que eu analisei 3, eles não autorizam. Então, nesse caso, Guilherme, quando você vai trabalhar com a imagem de uma pessoa, você vai fazer um termo de uso de imagem com ela. Olha. Mas é porque a gente usa muito o banco de imagens, então a gente não tem um contato direto com a pessoa, é mais com o banco de imagem, porque seria um pouco inviável da gente ir atrás de cada pessoa e fazer esse processo. Ah, entendi. Então você vai no banco de imagens. Assim, a regra, quando você identifica um risco, a regra é você tentar mitigar esse risco. Você mitiga risco através de um termo de uso de imagem. Mas se você não tem essa possibilidade, você tem 2 opções. Ou você enfrenta o risco, ou você deixa de utilizar, elimina o risco por completo, você deixa de utilizar aquela imagem, compreendeu? Não entendo. É porque no nosso caso é inviável eliminar o risco, né? Porque são muitas imagens, mas eu entendi. Eu vou te dar um outro exemplo aqui do escritório. Tem um pessoal que faz o marketing para a gente. Aí eu peço para ele, faz um post assim, assim, assado. Aí ele vai lá e me traz uma imagem de uma pessoa identificada. A pessoa identificada é o rosto, tá? Já basta. Trouxe o rosto de uma pessoa identificada. Eu falo para ele, de onde você tirou isso? Eu tirei do banco de imagens e tal. Eu falei, não. Você pode até tentar colocar uma silhueta de uma pessoa e tal, mas não identifica o rosto da pessoa. Porque eu não quero correr esse risco. Mas para vocês é diferente. Para vocês têm que enfrentar o risco. Assim, no caso, Adriano, se a gente for utilizar, por exemplo, a imagem de uma pessoa, só que, sei lá, contratei uma influenciadora digital. Aí ela vai, faz os vídeos lá, manda pra gente, tudo mais. Aí, nesse caso dela mandar pra gente, tipo, sei lá, ela mandou no WhatsApp dela, o vídeo dela pra gente utilizar e tudo mais. Esse contato ali no WhatsApp, mostrando que ela me deu autorização, já serve como uma proteção para a gente utilizar a imagem dela, ou especificamente precisa ter um termo de responsabilidade ali, onde ela assina, dando direito autoral à imagem dela? Vamos lá. A gente tem 2 situações. Nesse caso aí, que me parece, você está trabalhando para ela, né? Na verdade, ela está trabalhando para mim, né? Eu contratei ela. Me explica melhor, eu não entendi essa parte. Por exemplo, a gente faz aqui propaganda para alguns clientes. E certo. A gente usa muito de influenciador digital. Só que o influenciador digital ele faz o vídeo, posta no Instagram dele, um collab ali e pronto. Só que a gente vai além disso. A gente pega esse vídeo para que a gente consiga utilizar anúncio, para gerar lead, para fazer toda essa movimentação. E aí, só da pessoa estar encaminhando esse vídeo para a gente ali no WhatsApp, dando autorização, né, aquela conversa, isso já se enquadra, né? A gente já tem o direito de usar a imagem, ou precisa, em todos os casos, a gente ter ali o termo de direito de imagem? Entendi. Olha, ela tem que consentir com o uso da imagem dela expressamente, tá? Um termo de uso de imagem, ele pode ser pelo WhatsApp, mas ela tem que deixar claro, eu, fulano de tal, CPF tal, autorizo o uso da minha imagem por tempo determinado ou indeterminado, para finalidade tal, para finalidade tal. Você tem que ter alguma coisa, ainda que seja pelo WhatsApp. O WhatsApp também é prova. Tem que ser de forma formal. A própria gravação também pode ser, né? Exatamente, uma gravação, igual o Luiz disse. Uma gravação, por exemplo, igual aqui, que a gente está conversando. Eu autorizo o uso da imagem, beleza, tá valendo. Mas, assim, regra geral, o aconselhável é vocês terem um contrato com a influenciadora. Tenham um contrato com ela, né? Trabalhando todos os negócios que vocês vão fazer, todas as finalidades, valores e todos os usos de imagem que vocês vão fazer a respeito, entendeu? Entendi. Basicamente, você põe na cabeça, olha, no serviço de vocês, de marketing, de utilizar a imagem, de captar dados, vocês têm que ter três pontos de atenção. Primeiro, consentimento da pessoa, tá?
A finalidade. Você tem que falar para ela qual é a finalidade que você vai fazer e continuar utilizando para essa finalidade. E terceiro, você tem que alertar ela que ela pode eliminar os dados a qualquer momento. Porque é um direito dela. Tá? Entendi.